Olá, leitores do Metrópolis. Nós estamos aqui hoje com a deputada federal Benedita da Silva. Benedita é candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro e vamos conversar aqui um pouquinho sobre política, sobre nossa sociedade, sobre racismo, sobre vários temas, né, deputada? Muito obrigada por atender aqui o nosso convite. É um grande prazer falar com a senhora. Boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite feito pelo Metrópolis. É um prazer poder estar conversando contigo também e aqueles que estarão nos lendo, nos vendo, nos acompanhando. Aí com a questão eleitoral, ontem, na terça-feira, né, houve aí uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, aprovando aí uma divisão dos recursos financeiros aí para a campanha e também da propaganda de rádio, tempo de TV, proporcionalmente entre candidatos brancos e candidatos negros, né? E foi uma decisão aí respondendo a um questionamento que a senhora fez à Corte Eleitoral. Depois dessa decisão, houve aí pessoas que chegaram a fazer ataques racistas contra a senhora. Como é que a senhora vê isso? A senhora tomou conhecimento desses ataques? Como é que a senhora vê esse tipo de reação? Olha só, querida, eu quero dizer que nós não estamos conformados com essa coisa. Mas essas manifestações, elas são racistas, elas existem, elas são reais. Uma das coisas que nós estamos a perceber é que, antes da pandemia, essas questões de desigualdade racial, né, social, vinha por conta de uma economia, ela vinha mais camuflada. Depois da pandemia, não teve jeito, né? A violência aumentou, evidente, a exclusão também, e nós vimos que os racistas se manifestaram no momento em que nós, todos e todas, estamos procurando os nossos direitos. Então, essa foi mais uma manifestação racista da qual nós tomamos providência, como sempre, né? E tomamos didaticamente, para que essa pessoa entenda que racismo no Brasil é crime, para que ela entenda que negros e negras são a maioria da população brasileira. Então, esta civilização é uma civilização que precisa, né, entender o direito de todos e de todas. E esses direitos são direitos dos quais a nossa Constituição brasileira nos garante, né, dessa nossa convivência, né, dos nossos direitos, dos nossos incentivos, do estímulo, à promoção das etnias no país. Essas pessoas não leem, né, não sabem e se incomodam nesse momento, pura e simplesmente por saber que podem estar ocupando lugares que tradicionalmente eram lugares considerados para o mundo masculino e branco, de ter homens e mulheres negras nesse processo. Né? É como a política de cotas. Parece que nós estamos disputando, tomando lugar indevidamente de alguém que há século está lá e que, no momento que a gente reivindica, tem essa manifestação horrível, racista. Mas, ao mesmo tempo, didaticamente, como eu digo, nós devemos, sim, anunciar, nós colocamos, denunciamos, colocamos para os órgãos, todos os órgãos públicos, colocamos para as instituições, no movimento negro, porque a gente tem que dar um basta nessa coisa. E nós somos maioria e entramos realmente com essa consulta. Luciana, eu posso até contar um pouquinho para você como essas coisas vêm acontecendo. Nós tivemos uma reforma eleitoral. E na reforma eleitoral nós já tínhamos esse projeto de inclusão
e políticas de cotas mesmo de participação da população negra. Só que não aceitaram. Não aceitaram. E nós demos continuidade. E aí, depois da reforma, é claro, nós fizemos isso nós fizemos em 2018, e só agora o Supremo foi julgar. Então, não dava tempo para que pudesse valer para essa eleição municipal. Mas para aqueles que não leem Constituição, não acompanham nada, já ficaram alvoroçados, já querendo fazer pressão, dizendo que era inconstitucional, como se o Supremo fosse uns bobos que iam passar uma coisa inconstitucional, uma coisa tão séria como é isso, porque foi uma decisão, o ministro Barroso foi corajoso, manteve esta posição e tivemos o resultado que tivemos. Mas isso não é uma coisa nova, pelo contrário, é uma coisa antiga que nós já estamos reivindicando. O Estatuto da Igualdade Racial também, que coloca lá as políticas de inclusão, de ações afirmativas para a população negra. Nós tivemos algumas dessas políticas que só avançaram no governo do Lula e no governo da Dilma. Após esses governos, nós começamos a ter uma derrocada, propriamente dita, porque nós fomos perdendo direitos, e hoje nós podemos realmente comemorar. É pouco, mas é um pouco que abriu uma porta da qual nós temos certeza que nenhum racista se atreverá a enfrentar o Brasil inteiro quando essa situação for colocada no Congresso Nacional para 2022. Agora, deputada, a senhora não teme que essa regra ela possa ter o mesmo tratamento por parte das legendas à regra que estabeleceu aí 30% de candidatura para mulheres? Muitas legendas usaram essa regra das mulheres lançando candidaturas femininas, mas candidaturas que não tinham condição de chegar ou não tiveram investimento do partido. A senhora acha que isso pode acontecer ou não? Ou a senhora considera que essa regra é uma regra necessária e o que se faz com ela depende de quem vai fazer, né? Eu vou usar as mesmas palavras do ministro Barroso. Há momentos da vida em que cada um precisa tomar decisão, escolher de que lado querem ficar. E, evidentemente, que essa proposta é uma proposta na qual nós, como mulheres e homens negros, não deveremos aceitar ser laranja de nenhum partido, porque isso é crime. Nós seremos, com as regulamentações, criminalizados, podem ter certeza, e os partidos também, eles perdem esses recursos na medida em que o que aconteceu agora, nas eleições passadas, agora está nos tribunais. E os partidos que cometeram tal ação e aquelas candidatas ou candidatos que aceitaram essa situação, eles estão nos bancos dos réus, para serem julgados, ficam inelegíveis. Então, nós estamos falando de uma política que é uma questão histórica, fundamental, e nós não podemos partir do princípio que todo mundo vai acontecer isso e vai acontecer exatamente quando a gente está propondo essa proporcionalidade para a comunidade negra. Já que nós somos militantes, filiados a partidos políticos, por exemplo, o meu partido PT, nós não temos essa situação, onde é uma situação discutível, desde a mulher, desde o protagonista nessa questão de políticas de ações afirmativas, de cotas, isso antes de estar no governo e depois no governo executou essas políticas, foi coerente com aquilo que nós entendemos ser de direito, para homens e mulheres no nosso país.
Deputada, a senhora é evangélica, né? A senhora tem um grande diálogo aí com a comunidade evangélica e hoje a senhora é candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro e com chances de chegar aí ao segundo turno. Eu queria saber o seguinte, em um possível segundo turno, entre a senhora e o candidato Marcelo Crivella, o atual prefeito, que também é evangélico. Eu queria que a senhora colocasse para mim o que a senhora destaca de diferenças com ele. Olha, eu quero dizer que não é nenhuma questão do evangélico e a evangélica, é do gestor e da gestora. Eu estive governadora do estado do Rio de Janeiro. Eu tive secretária do estado. E tive ministro, igual o Crivella foi ministro no governo do Partido dos Trabalhadores. Eu também fui ministro. E nós, enquanto gestores, cada um de nós, né, temos o nosso legado. Só que o Crivella, na cidade do Rio de Janeiro, né, ele tem deixado a desejar como gestor público. E ele tem, em momentos, confundido a tribuna com o púlpito. Ele não tem tratado da laicidade necessária na gestão pública, né, de governar para todos. Por isso, nós temos Constituição, nós temos regimento, né, nós temos regimento interno, nós temos todas as condições de atender a população sem que essa população se sinta excluída por questões religiosas ou por questões do ponto de vista ideológico. Quem se propõe a governar uma cidade ou um estado tem que ter conhecimento, e principalmente conhecimento da população, porque se governa para as pessoas. Nós não governamos para um prédio, nós governamos para quem mora no prédio, né? Nós não governamos para a igreja, nós governamos para quem vai à igreja, ou que vai para um terreiro, ou que vai para o carnaval, ou que vai que não é de religião nenhuma, né? Então, há sim uma diferença de gestão, da qual eu já tenho comprovado de que em nenhum momento abri mão da minha fé, da política que eu acredito, nem mudei de partido, evidentemente, né, por conta da minha fé, e nem o meu partido deixou de me dar o direito do meu fórum íntimo por conta da minha fé. Nem minha fé e nem a política existe em mim em contradição para governar a cidade. Primeiro. Depois, o fato de que o abandono das pessoas. Ele tem abandonado as pessoas. E quando ele foi eleito, ele disse que ele ia cuidar das pessoas. E as pessoas estão desempregadas, as pessoas são demitidas, principalmente profissionais da saúde, em meio a uma pandemia, né? Fazendo uma abertura na cidade em meio a uma pandemia, que os índices que já estavam praticamente a tal curva se estabilizando, aí ela voltou a crescer, porque as pessoas estão cada dia mais, né, se infectando, não há uma abertura propriamente dito, uma satisfação, uma discussão com a população em relação ao seu tratamento, se nós vamos ter alguma vacina, algum teste. Não aumentou o número de testes que deveria ser aumentado, né? Não abriu mais leitos, não convocou os profissionais de saúde. Isso eu estou falando desse momento da pandemia, da sua gestão em relação à cidade. E o caos que isso
isso traz? Deus não tem nada a ver com isso. Absolutamente, tenho certeza que não tem a ver com isso. Agora, ele tem a ver com cada um de nós se não cumprirmos o seu mandamento. Aí sim, cuidar dos pobres, das viúvas, das crianças, famílias inteiras na rua, um monte de desempregados, né? Faltando saneamento básico nas comunidades, não tem água, em plena pandemia, né? Querem armar a guarda municipal, porque vai ficar batendo no ambulante, né? Às vezes tomando as coisas do ambulante, porque eles não legalizam a situação, regulamenta também a situação dos ambulantes. Então, essa situação, e eu tenho certeza que eu, na prefeitura, vai ser diferente. Agora, deputada, recentemente o país aí se abalou com a notícia de uma menina de 10 anos, grávida, grupos religiosos, né, católicos e evangélicos se mobilizaram para tentar evitar que ela tivesse acesso aí ao aborto legal. E eu queria saber como que a senhora acha que esse assunto tem que ser tratado, qual seria o papel do Estado diante da questão do aborto? O Estado, nessa questão, ele fez o que está na Constituição brasileira, que o aborto legal, consentido, né, o chamado legal, que está colocado na gravidez de risco e no caso de estupro. Na gravidez de risco, não é possível uma menina de 10 anos parir. E uma gravidez até os 9 meses. É um crime que se comete com essa menina. O outro, ela foi estuprada. E, pelo que se diz, não foi por um, e foi por várias vezes. Então, nesse caso, a medida que foi tomada, ela foi uma medida legal. Não foi legal ir para a porta, pressionar a família. Não foi legal ir para a porta do hospital, chamar a menina de assassina. Não foi legal as pessoas não darem a solidariedade que essa menina precisa, o suporte psicológico que essa menina precisa. E não foi cristão a forma como se comportaram. Aí eu digo que não foi cristão a forma como se comportaram. Essa menina foi imolada. Essa menina, se não cuidarem, ela é uma menina marcada. Como será a educação dessa menina? Como essa menina vai estar numa escola? Como vão estar vendo essa menina? Quando ela passar, como é que é? Como é que vão se dirigir a essa menina? Num país machista, do jeito que nós temos. E a covardia, o crime que foi cometido contra essa menina. Eu não tenho nenhuma dúvida, mas nenhuma dor de consciência diante da decisão tomada pelos médicos em relação a essa menina. Ela corria 2 riscos. Ela corria risco de vida. Então, poupa-se o criminoso e deixa a menina morrer? Não, gente. Criança cuida de boneca e não de criança. Né? Não é isso? A nossa ministra Damares disse que menina veste rosa. Menina brinca com boneca. E nessa hora essa menina tem que brincar com o menino e não tem nada de rosa para ela. Que ela estava estuprada, ensanguentada, numa situação bárbara. E aí? Acha que Deus está mais preocupado com o quê? Com a falta de solidariedade entre nós que dissemos ao mundo que somos cristãos? Ou estava preocupado com o que iriam dar de alívio para essa menina
amenizando, pelo menos naquele momento, essa dor que deixa marcas profundas. Como que a senhora avalia aí a atuação da ministra Damares nesse caso? Péssima atuação. Péssima. Eu digo com responsabilidade cristã e como mulher. Mas digo mais, eu já disse isso, eu não gosto de ficar fazendo uso disso. Mas a Damares não sabe o que é ser uma pessoa estuprada. Ela não sabe. Ela não sabe as marcas que ficam. Ah, tem meninas que são estupradas? Então tá. Se a gente puder não ter mais meninas estupradas, isso é bem melhor. Se a gente puder proteger essas meninas, isso é bem melhor. E não mandar a equipe ir para casa pressionar a família para não deixar fazer o aborto. Tá bom. Salva-se o criminoso e mata-se a menina, mais uma vez. Ela não agiu como uma ministra que tem responsabilidade, né, nos direitos humanos, tem responsabilidade com a criança e o adolescente, que tem responsabilidade com as mulheres. Não agiu. Deputado, voltando a falar sobre a questão do racismo, agora tão falado, né, principalmente depois que a polícia norte-americana foi flagrada na asfixia aí do George Floyd, que acabou levando ele à morte, né? Porque nós temos aqui no Brasil inúmeras manifestações da polícia no mesmo sentido, né? Da mesma forma, né? Atuações da polícia da mesma forma. Por que o país tem tanta resistência em olhar o nosso racismo cotidiano, na opinião da senhora? Pois é. O que aconteceu ali acontece todos os dias. Nós sabemos disso no Brasil. Todos os momentos, né? E nós precisamos reagir. Mas como nós vivemos o país do mito da democracia racial, está tudo naturalizado, não, aqui não tem nada disso. Mas você vai olhar quem é que morre com a chamada balas perdidas, qual é o perfil das pessoas que morrem. Agora, na pandemia, que nós não queremos que morra ninguém de perfil nenhum. Mas eles dizem que a maioria dos infectados são quem? A maioria dos infectados não são da classe E. A maioria dos infectados são da classe A, da classe B, sim. E a maioria dos mortos por Covid-19? Qual é o perfil? São das favelas, né? São desses guetos, das quebradas, das periferias. São essas pessoas, né? Então, nesse caso, eu digo, realmente, que o Brasil precisa reagir. O Brasil precisa denunciar. Não só denunciar, o Brasil precisa ser antirracista. Não cabe para o Brasil ser racista. Não tem como. Não tem como o Brasil ser racista. Mas, no entanto, é racista. Então, é por isso que nós falamos que é preciso reagir. Porque nós estamos perdendo a nossa juventude. Nossa juventude está sendo assassinada. E nós precisamos tomar as providências. E as providências são exatamente poder incluir essa nossa juventude. Incluir a população negra. Se fala tanto da economia, que não cresce, que não sei o quê. Invista no negro e no negro, na negra e no negro, que a economia vai aumentar. Vai se desenvolver a economia. A nossa produção vai render, porque a maioria da população que está praticamente marginalizada, excluída de uma série de direitos, e essa é a população negra. Então, nos Estados Unidos, onde a população negra é minoritária, ela não é como o Brasil, porque no Brasil a população é majoritária, nós tivemos aquela reação. Mas a reação se complementou com quem? Com os antirracistas, que se somaram. Agora essa última, aquela barbaridade. Nós já vimos isso aqui no nosso país, né? Atirar pelas costas, atirar na cabecinha, atirar aqui, ó, na cabecinha, na testinha, né? Só atirar, festejar, dançar, oba,
que coisa maravilhosa, né? A te dá 80 tiros, né? Num trabalhador, né? Negro, né? Dá mais 70 tiros num jovem de 14 anos, né? Depois eles saem, como sempre, é igual, é impressionante, que deram o tiro pelas costas, o cara no carro, e tinha os filhos no carro, deram o tiro, levaram o cara, dizer o que eles poderiam dizer ali. Aparentemente eles estavam armados, ele estava armado. Isso acontece igualzinho aqui. Inventam uma arma, uma reação inexistente, e a gente vê nitidamente que não foi nada disso, né? Então, no Brasil, é preciso dar atenção. A nossa justiça precisa ser mais severa com a prática de racismo. O Estado tem que deixar de ser racista, porque tem o crime institucional, porque é o braço do Estado que põe as armas na cabeça, nos pés, pega o pescoço e tudo mais, né? Então, é preciso que haja também, dessas instituições, né, uma consciência racial do que se está fazendo, além de ser criminoso, é um racismo institucional praticado. Deputada, a senhora foi governadora do Rio de Janeiro e dos 4 últimos governos, se não me engano, a senhora foi a única governadora do estado que não foi presa em decorrência da gestão ou em decorrência de qualquer denúncia. Eu queria saber da senhora o que aconteceu no Rio de Janeiro. Como é essa maldição do Laranjeiras aí? Eu penso que eu não gosto de usar assim esses termos, mas na multidão de palavras surgem as transgressões, né? E eu então não gosto de fazer um julgamento. Eu acho que eles tiveram deslizes, a justiça cobrou, eles estão pagando, né, pelo o que fizeram, é o que eu posso dizer. Agora, recentemente, o Diretório Nacional do PT decidiu apoiar a candidatura do Vaguinho, né, lá em Belford Roxo, e um bolsonarista declarado, né? E eu gostaria de saber da senhora como é que a senhora viu essa decisão e como que a senhora pretende tratar isso. A senhora acha que foi a decisão acertada ou não? Como é que a senhora refletiu sobre isso? Olha, eu sou uma pessoa muito partidária. O Partido dos Trabalhadores sabe que eu sou muito partidário. O meu partido toma a decisão, tomou a decisão, eu não discuto o assunto. Eu penso que nós temos um gigante a ser enfrentado, que é esse governo que aí está, e que nós temos também uma eleição para enfrentar, né? Nós temos que disputar uma narrativa com essa sociedade em relação às injustiças que cometeram no golpe a Dilma, na prisão de Lula e nesse processo de Moro. Eu acho que nós já temos volume demais, de coisas demais, entendeu? Para que eu realmente me envolva numa decisão já tomada. Eu prefiro, aí nesse caso, cuidar da minha pré-campanha aqui na cidade do Rio de Janeiro, cuidar que o Partido dos Trabalhadores possa ter uma boa performance, que a gente possa realmente disputar essa prefeitura para ganhar, né, que o partido possa retomar essas suas bases populares, né, que nos acompanharam, né? E uma coisa só eu digo para os meus companheiros e companheiras, né, como uma dirigente nacional do PT. Nossos adversários e inimigos não estão entre nós. Eles estão fora de nós. A senhora acha que vai ser possível ter uma unidade no campo da esquerda capaz de enfrentar o Bolsonaro em 2022?
Nós estamos buscando essa unidade. Na cidade do Rio de Janeiro, no primeiro momento, eu não estava candidata, não estava pré-candidata. Eu estava pré-candidata a vice na chapa do PSOL. Não foi possível. Nós temos buscado essas alianças, não temos conseguido. No Congresso, não. No Congresso é bem diferente. Nós, a oposição, estamos lá votando junto, né, batalhando junto. Vocês estão vendo aí, né, o governo queria dar R$ 200, a gente brigou para R$ 600. O governo não quer prorrogar, a gente briga para prorrogar, mesmo sabendo que ele está tirando proveito eleitoral, mas o que nós estamos olhando é para o povo com fome, né? O povo que deve ficar nesse isolamento, que não deve acompanhar o doutor Bolsonaro nas receitas que ele passa para a população brasileira, porque elas são indigestas, elas não curam, elas matam. Então, nós estamos nessa frente. Essa frente é uma frente, essa frente parlamentar do Congresso Nacional, ela é uma frente forte. Agora, precisamos consolidá-la na base. Eu acho que esse momento eleitoral é um dos momentos de nós criarmos, né? Muito se fala em 2022. Não. Você não dá banho na criança no útero. Ela tem que sair para você poder banhar essa criança, né? Embalar essa criança. Eu acho que nós estamos, como eu já disse, enfrentando o neofascismo, nós estamos enfrentando coisas seríssimas e nós temos que estar muito, muito unidos. Se nós tivermos eu digo sempre, a autofagia de ficar cobrando autocrítica um dos outros, a direita vai avançando, ela vai ganhando espaço e ela vai conquistando espaço e vai, sobretudo, né, mudando o pensamento oposicionista das pessoas para esse pensamento neoliberal, imediatista, né, e de esquecimento, e de que está sendo levados para o matadouro. E, no entanto, está achando que está tudo bem. Então, essa é a responsabilidade da esquerda. A esquerda tem responsabilidade junto aos movimentos sociais. Agora que, por enquanto, estou nessa batalha solo, o PT está solo, mas a nossa aliança prioritária, nesse caso, é com o povo, com os movimentos sociais, com as lutas, com as bandeiras, mas não vamos recuar desse momento. Agora, todo e qualquer entendimento dentro da esquerda é tudo que nós preferimos e tudo que nós ainda estamos buscando. Ok, deputada, eu agradeço muito a participação da senhora aqui. Muito obrigada, foi um grande prazer falar com a senhora, viu? Eu aqui agradeço, tá, Luciano? Muito obrigada, viu? Por poder participar também.